Fala, gente boa. Bom, primeiramente eu iniciarei o vídeo, o nosso vídeo, tá? Essa nossa segunda parte da nossa conversa da semana, tá? Mostrando para vocês um trechinho, tá? Desse vídeo aqui, tá? Por aqui muitas cores, Vocês detalhes, estão enxergando natureza, bem? sombra e um convite ao bate-papo. São mais de 150 construções erguidas em estilos variados, mas a maioria segue as linhas da arquitetura gótica e barroca. Quem passeia por esses casarões percebe o valor e a importância de preservar as construções históricas. Aqui, em Floresta, no semiárido pernambucano, essas casas e estabelecimentos revelam vestígios das tradições, costumes e cultura dos primeiros habitantes da cidade. Entre um casario e outro, a história dessa cidade vai sendo contada. Fundada em Bom, 1777, bom, pessoal, certamente devem estar com um nó na cabeça, mas afinal de contas, o que que é uma cidadezinha lá do semiárido pernambucano, lá, uma cidade lá do sertão de Pernambuco, né? Um lugar longe pra caramba de Joinville tem a ver com futebol joinvilense. Bom, tem tudo a ver, por incrível que pareça, né? Não só com o futebol de Joinville, mas com o futebol catarinense, por incrível que pareça, né? Bom, completando, né, o que a moça ali estava começando a dizer, tá? Bom, essa cidade de Floresta, ela está localizada a 433 quilômetros de Recife, tá? A principal fonte de receita, o sustentáculo da economia local é o comércio, e é muito forte nessa cidade de Floresta, que a moça ali estava mostrando, tá? O artesanato, principalmente de crochê, de bordados, de objetos feitos de couro, enfim. Essa cidade ela é uma cidade vizinha de Serra Talhada. Para quem não sabe, Serra Talhada era a terra natal do Lampião, o famoso cangaceiro Lampião, né? E essa cidade de Floresta, atualmente ela tem 31.809 habitantes. Isso, pelo menos, era a população dessa cidade lá em 2015, né? Possivelmente a população, isso não deve ter se alterado muito nesses 7 anos, tá? Só a título de comparação, o bairro, o bairro mais populoso de Joinville, que é o Aventureiro, tinha em junho do ano passado, ou seja, em 2021, uma população de 34.878 habitantes, tá? Então, o Aventureiro sozinho já ultrapassa até com uma certa folga a população de Floresta, que é essa cidadezinha ali, que a moça mostrou, né, que estava mostrando. Bom, essa cidade de Floresta, como ela estava ali já começando a explicar, tá? É uma cidade bem antiga, lá de 1777. Essa cidade ela surgiu de uma capela dedicada a Bom Jesus dos Aflitos. Então, a partir das casinhas, né, das construções que foram sendo erguidas em torno dessa capela, é que surgiu a cidade de Floresta. Né? É uma cidade que é sede de comarca, é uma cidade até bem importante regionalmente, porque ela fica na divisa entre Pernambuco e Bahia. Bom, mas vocês estão perguntando, né, que raios tem a ver essa cidade lá do sertão pernambucano? Enfim, o que isso tem a ver com o futebol de Joinville? Bom, eu tinha encerrado o vídeo anterior citando o América. Bom, o América, basicamente, a grande maioria dos fundadores do América eram de ex-integrantes do clube de futebol joinvilense, que, como eu expliquei no vídeo anterior, foi o primeiro clube de futebol da cidade. Bom, aí é que entra essa cidade de Pernambuco. O grupo que fundou o América, isso em 14 de julho de 1914, esse grupo de fundadores do América era liderado pelo Pedro Firmino de Menezes. O Pedro Firmino de Menezes, ele era um comerciante que depois se tornou um funcionário público, que era oriundo justamente dessa cidade de Pernambuco, de Floresta. Inclusive, não só ele, como o irmão dele, que era o Austergílio, né? O Pedro e o Austergílio foram dois dos fundadores do América. Só que o cabeça, vamos dizer assim, desse grupo de fundadores do América foi o Pedro. O Pedro ele nasceu em 1º de agosto de 1886 e ele faleceu em julho, dia 23 de julho, caso eu não esteja enganado, de 1933. Então ele faleceu bem novo, ele faleceu com 47 anos.
ainda, né, já falando sobre a América, tá? Não, infelizmente, não se sabe qual foi o primeiro jogo da história do América. A única informação que se tem é que em 1914, ou já em 1915, o América disputou 2 jogos contra o Teutônia Futebol Clube. Como eu tinha explicado isso, sobre a história do América, isso em outubro, né, naqueles vídeos que eu gravei sobre o Caxias, alguns dos fundadores do Caxias eram ex-jogadores e ex-dirigentes do Teutônia. Então, esse clube que foi o primeiro adversário da história do América portanto, um dos embriões, uma das origens do Caxias. Bom, o primeiro jogo da história do América que se tem registro, tá, foi um amistoso, se eu não estiver enganado, em São Francisco, contra um time chamado Garibaldino Futebol Clube. E o América acabou vencendo esse time, se eu não estiver enganado, por 2-0. Né? Bom, até quero mostrar para vocês a foto do Pedro Firmino de Menezes, né? Bom, enquanto eu vou tentando achar a foto dele, né? Em 1920, né? Eu já estava até me esquecendo, foi realizado o primeiro, entre aspas, campeonato joinvilense de futebol. Por que entre aspas? Bom, que esse torneio de 1920, ele foi promovido por comerciantes da região central de Joinville. E esse primeiro, entre aspas, campeonato joinvilense, tá? Ele foi vencido justamente pelo América. Como eu tinha explicado naqueles vídeos em que eu contei a história do Caxias, né? Foi justamente esse título, essa supremacia do América lá nos primórdios do futebol de Joinville, que acabou motivando os criadores do Caxias a fundar um clube. Então, o Caxias surgiu justamente dessa necessidade de se criar um clube que fizesse frente ao América. Então, ocorreram mais três, entre aspas, campeonatos joinvilenses, que foram esses outros campeonatos, né, foram em 1922, 1925 e 1926, e todos eles também foram vencidos pelo América, né? Bom, até eu achei a foto aqui do rapaz, tá? O Pedro Firmino de Menezes, né, que foi o idealizador e o principal fundador do América, era esse rapaz aqui, tá? Esse aqui era o Pedro Firmino de Menezes, tá? Bom, voltando, tá? O que eu estava dizendo, que é a história do futebol joinvilense, né? Só em 1935 é que oficialmente foi disputado o primeiro campeonato joinvilense de futebol. Na verdade, esse primeiro campeonato de 1935 tem a ver com o campeonato estadual de 1934. Antes que vocês tenham um outro nó na cabeça, eu explico. Bom, o campeonato catarinense de 1934, na verdade, essa história ela começa em 1933. O campeonato catarinense de 1933, ele acabou não tendo um término, acabou não chegando ao final. Por aquele velho problema de sempre, falta de dinheiro, né? Então a Federação Catarinense ela não teve dinheiro para bancar o campeonato até o final. Então o campeonato catarinense de 33, ele não teve um campeão, né? Obviamente porque não terminou. O que a Federação Catarinense de Futebol fez? Bom, em 1934 ela promoveu um campeonato, obviamente um campeonato estadual de 34, e esse campeonato estadual, bem entre aspas, né, ele só contou com a participação de clubes de Florianópolis. Isso, obviamente, os clubes do interior não gostaram nada disso. E isso motivou os clubes de Joinville a criarem a sua própria liga de futebol, a ter o seu próprio campeonato. Então, o campeonato joinvilense ele surgiu desse descontentamento com essa decisão que a Federação Catarinense tomou de, em 1934, promover um campeonato só com os clubes da capital. Então, após várias reuniões, em 8 de agosto de 1935 foi criada a Liga Joinvilense de Desportos, que hoje é a Liga Joinvilense de Futebol. E esse grupo que criou a Liga, o que hoje é a Liga Joinvilense de Futebol, e consequentemente o primeiro campeonato de Joinville, era liderado pelo Alfredo Gresser. Por sinal, o primeiro presidente da Liga de Futebol de Joinville foi o Alfredo Gresser, né?
Obviamente essa história não fica por aqui, eu tenho mais a contar para vocês, então aguardem.